Graças e paz para todos vocês, meus amiguinhos, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, perdão. Um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer, muito obrigado por me receber aí. Sou muito grato por isso. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela e vai abrir uma maior em cima, você clica nela e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação, tá? Eu sou um seguidor de Cristo. Então, o meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, onde ele está e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. Esse é o meu propósito, tá? Ensinar a você aquilo que eu passei 15 anos e não aprendi. E eu pretendo ensinar para você porque o Senhor me desviou para algum lugar aonde eu pudesse aprender. Não é aprender com ele não, aprender a ler a Bíblia, só isso, tá? Aprender a ler a Bíblia, tá? E entender e compreender, foi isso que o Senhor me ensinou. Isso também eu pretendo na medida do possível, se ele me permitir ensinar para você também, tá? Outro sim, os versículos que eu estou fazendo vídeo, aqueles que estão em parábola ou em figura, que é a mesma coisa, tá? Parábola e figura é a mesma coisa. Que estão assim, eu pretendo, se o Senhor Jesus me permitir, abrir ele para você, para que você possa ouvir, entender e compreender, tá? Este aqui é meu objetivo, é isso aí. Para que você comece a entender, nós vamos começar aqui dizendo quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o criador do universo, tá? Tudo que existe foi Jesus que criou. Foi Deus que criou para Jesus, tá? Tudo, tudo. Nós somos criatura dele. Fomos feitos exclusiva para ele, para que nós fosse um santuário do Senhor, embora de nós não saber disso, né, meu irmãozinho? Eu tô falando é por mim, não é por você não, tá? Não é por você não, tá? Eu mesmo não fui ensinado e fiquei mais 15 anos e também não aprendi. Isso aí também, tá? Então nós somos feitos para ser um santuário do Senhor, para que nós guardássemos o Espírito Santo dele que está em nós. Esse Espírito é a nossa vida. Se o Senhor tirar esse Espírito, nós caímos um corpo morto, tá? A nossa vida é esse Espírito que é Jesus, o Espírito do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa vida. Nós somos santuário de Deus. Nós não devemos se meter em coisas erradas, tá? Tudo que você achar que é errado, não deve se meter, porque é coisa da carne e você está levando o Espírito Santo de Deus para um lugar onde ele não gostaria de ir de espécie nenhuma, tá? Então, isso aí você precisa saber. Se você estiver nesse caminho, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é simples. Vou me arrepender, vou pedir porque o Senhor Jesus possa me ajudar, eu me arrepender disso e não mexer mais com isso, só começar a fazer a coisa certa, estudar, trabalhar, coisa honestamente, e aí você vai ver que a sua vida vai ser um mar de rosa se você sai. Não estou dizendo que você esteja não, viu, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não entendo, é só comparação, tá? Se por uma aventura você esteja, é meio que você possa sair dali, pedindo ao Senhor Jesus para te conceder essa vitória de sair dali, tá? Isso aí você pode ir lá no livro de Mateus, o capítulo 6 e o versículo 6, que está dizendo como você orar ao Senhor, conseguir suas graças, fazer seus pedidos. Uma coisa que eu te aconselho, quando você fazer um pedido para o Senhor Jesus, na hora que você terminar de fazer o pedido, você diz para ele: meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar, tá? Porque ele não é empregado nosso, não. É nós que somos servos dele, é o contrário, viu? Nós devemos chegar a ele com referência, porque ele é santo, ele é Deus, ele é nosso Criador. Tá certo, meu irmãozinho? E aonde que Jesus está? Jesus está dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade. Todos nós temos o Espírito Santo do Senhor. É esse Espírito que é a nossa vida. Se esse Espírito sair de nós, nós caímos um corpo morto. A nossa vida é o Espírito do Senhor Jesus que está em nós. Então nós somos santuário do Espírito Santo de Deus e somos santos também dessa parte. Quando eu me meto em alguma coisa errada, eu estou levando esse Espírito que está dentro de mim para o erro. E será que Deus aceita erro?
Lógico que não, de espécie nenhuma, tá? Então, por isso, nós sabemos o que é pecado e o que não é, o que podemos fazer e o que não podemos. Então, tem que tomar muito cuidado, meu irmãozinho. Às vezes você quer pedir alguma coisa para Deus, mas a vida tá um jornal inteiro, né? Aí fica difícil. Mas você pode arrepender daquilo ali. Se não estiver conseguindo, pedir o Senhor para te ajudar a você sair daquele lamaçal que você entrou nele. Não estou dizendo que você está, não. Estou dizendo para quem está, viu, meu irmãozinho? É, que você saia dali e venha fazer a coisa correta. Trabalhar honestamente, vou estudar, eu quero ser tal coisa, eu vou estudar, e o Senhor, vou estar pedindo para Ele me conceder esse dinheirinho para mim poder pagar o curso, para mim crescer e estar lá em cima, ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos que estiverem necessitando. Isso é coisa boa e Deus se agrada, tá? É só isso. E eu já falei lá de Mateus 6, o versículo 6, o livro 6, Mateus 6, o livro 6 e versículo 6. Onde está escrito como você pode pedir ao Senhor: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, secretamente o Senhor te ouve. Por que secretamente? Porque Ele está em espírito, está dentro de você. Então você não precisa gritar para Ele, não. Você pensar, Ele já sabe que você está fazendo, tá? É aquele espírito que está dentro de você que está te dando condições de você pensar. Então, se você pensou naquilo ali que para o Senhor Jesus que você precisa e tratou com referência a Ele como santo, como Deus, tá? Depois que você fazer o seu pedido, você fala para Ele: meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Isso é uma referência do tamanho, tá? A diferença de nós para Ele. Daqui no céu é a distância do nosso diminutivo no substantivo dele, só para você ter ideia, viu? Esse é um deles. Outro que eu já te falei para você onde ele está, o que ele é e o que ele pode fazer, né? Agora eu quero trazer você aqui mais um versículo da palavra do Senhor, para nós podermos meditar nele e não ficar só nas minhas palavras não, tá? Então você fala, o irmãozinho falou e não sai e não fala nada da palavra do Senhor, aí o irmãozinho vai ficar feio na fita, você concorda comigo? E aí não pode de jeito nenhum, né? Eu quero trazer você aqui agora no livro de Romano, o versículo é o 5 e o capítulo é o 5, é um outro versículo famosíssimo. Eu aconselho que você guarde esse versículo debaixo de sete chaves e coloca mais uma aí para guardar, tá? Para não ter perigo de perder de tão bom que é esse versículo, viu? Isso aqui você mesmo pode ver aqui e você mesmo vai ver que o versículo é maravilhoso. Olha aqui o que está escrito nesse aqui. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí você fala, mas como assim o Espírito Santo? Aqui eu digo para você, foi lá no profeta Joel, você vai lá no profeta Joel, o capítulo é o 2 e o versículo 28, aonde que ele está dando o Espírito, tá, que diz, naquele dia derramarei o meu Espírito toda a carne. Foi o juízo final para Israel, tá? Não foi para o mundo cósmico, não. O mundo de Israel. A Bíblia foi escrita no hebraico para Israel, viu? Aqueles nomes que tá ali, que os negros que eu falo é para não citar nome, tá? Não é cor, não. Tô falando negro é homem, tá? Que eu tô falando é o que não pode citar nome de ninguém, tá? Ele quer colocar o mundo todo, porque o mundo não tá na jogada, tá? Então, se eu coloco tudo aquilo, ele não vai acontecer nunca, porque o mundo está ali, o mundo é de Israel. O que está escrito ali é mundo de Israel, é acontecido para Israel, tá? O juízo final para Israel, não é pro mundo cósmico, não, tá? Então, existiu o juízo final no ano 70 com o general Tito, tá? Massacrou Israel inteiro, tá? Foi o último deles, foi Jerusalém e Judéia, que era os, os barros fortes, né, fortificados, para guerra, essas coisas, que tinha fortaleza, seria isso aí, tá? Foi os últimos que foram fortificados, mortos. Mas ali foi a guerra foi a mando de Deus, tá? Porque o povo de Israel estava numa idolatria terrível. Se brincar, hoje o povo está pior do que aquela época ainda, tá? Jesus está fazendo tudo por você e você está correndo atrás de homem, acreditando como está falando, em vez de você pegar a Bíblia e ver lá o que Jesus está querendo de nós e está correndo atrás de homem. Isso aí eu também tive 15 anos nessa brincadeira, tá, meu irmãozinho? Por isso que eu estou falando com você. Então,
Aqui o amor de Deus está derramado no nosso coração. Que está no apóstolo Paulo, esse versículo aí, está no Romanos 5, e o versículo 5, tá? E o Espírito que diz aqui, foi dado pelo Espírito Santo, está no profeta Joel, capítulo 2, e o versículo é o 28. Você pode ir lá que está escrito isso aí, tá? E se você quiser chegar a uma conclusão, você lê o 31 do profeta Joel, o capítulo 2, o versículo o capítulo 2, em vez, é o 28 que eu já falei para você, e você lê o 31 e compara o 31 com o Mateus 24, o 29. Tá? O versículo 29. Você compara os dois versículos para você ver que é o mesmo juízo final, viu? É o juízo final que era para Israel, não é para o mundo cósmico não, tá? O juízo final, que é o da Bíblia, é para Israel. É isso que está fazendo confusão, pôr o mundo todo no negócio, que o mundo todo jamais vai acontecer, porque foi só para Israel, viu? É só para que você tenha uma pequena sabedoria nesse caso aí. Então aqui está o resto da nossa salvação. Nós temos o Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo, lá no profeta Joel. E temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Então nós temos a salvação através do Espírito Santo e o derramamento do amor de Deus em nossos corações, que é para nós podermos participar do reino do Senhor Jesus com Ele, junto com Ele, porque esse Espírito que está em nós é dele. Quando esse Espírito voltar para lá, essa vida que estava em nós volta também junto com Ele, viu? E aí nosso corpo, nós morreu, esquece, não serve mais para nada, só para enterrar, mais nada. O que prestava em nós era o Espírito, e esse Deus retirou assim que você caiu, o médico notificou que você está morto, o Espírito já foi retirado de você. Tá? Esse que é o que tem valor no ser humano, esse Espírito. Então é só para que você entenda e saber que esse Espírito é a nossa vida. Nossa vida é o Espírito do Senhor Jesus, que está em nós. Essa é a minha vida. A sua também é, talvez você não saiba, mas é. É Jesus que é a sua vida, é a minha, de todo ser humano. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.